Eu vou dar início aqui onde eu parei, né? Na igreja de Filadélfia, a igreja missionária, né? Que teve seu início no ano de 1800 e existe até hoje. Estas coisas diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Se refere ao fato de que Cristo tem toda a autoridade. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, né? Essa porta aberta se refere à preparação do caminho para que o evangelho seja enviado para todo mundo. Ele diz também: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força não é uma indicação, não é uma indicação de fraqueza espiritual, mas de serem poucos em números. No entanto, esses poucos falando daquele que verdadeiramente, né, conhece o Senhor, né? Eles tornaram o mundo com o evangelho de Jesus Cristo, né? Eles pregaram o evangelho de Jesus Cristo. Ele diz que mesmo eles tendo pouca força, eles não negaram o meu nome. Jesus disse: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força não é uma indicação de fraqueza espiritual, mas de serem poucos em números. No entanto, esses poucos falando daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, tocaram o mundo com o evangelho de Cristo, né? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, né? Revela o fato de que Deus não reconhece as reivindicações espirituais da nação de Israel. Eis que eu farei que venha e adore, prostrado aos meus pés, e saiba que eu te amo, né? Isso se refere à vinda da era do reino vindouro, quando Cristo governar pessoalmente toda a terra, com Israel restaurado. Israel então se prostrará aos pés de Cristo, a quem o gentil aceitara, né? O gentil aceitaram, Israel negou. Mas a palavra diz que eles vão se prostrar aos pés de Cristo, aquele a quem o gentil aceitou, ao Deus dos gentios, né? Eis que eu pus, eis que farei que venha e adore, prostrado aos meus pés, e saiba que eu te amo, né? Ele também diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eis que eu venho sem demora. Novamente se refere ao arrebatamento. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O diabo vai utilizar homens religiosos para tentar nos apartar da nossa fé em Cristo e na cruz. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que vencer é aquele que confia explicitamente em Cristo e no que ele fez por nós na cruz. E nunca mais sairá dele, né? E nunca mais sairá dele. Refere-se a uma posição permanente na presença de Deus. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu, e também o meu nome. Isso aqui nos refere à cruz de Cristo, né? Se identificou com o nosso pecado. Ao sofrer o castigo por ele, agora ele se identifica com nossa mais excelente bênção.
sendo ele a fonte de tudo, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo que devemos estar preparados para o arrebatamento. Isso é o que o Espírito está ensinando, né? Que devemos estar preparados, que só pode ser feito ao demonstrar fé constante em Cristo e na sua obra concluída. Temos aqui também a igreja, né, de Laodiceia. Essa igreja que eu li agora foi a igreja de Filadélfia. Agora vem a igreja de Laodiceia, né? Jesus manda escrever também para a igreja de Laodiceia. Essa é a igreja apostata, né? Não sabemos quando ela teve início, mas sabemos que começou. Essa é a última igreja a que Cristo se dirigiu, de modo que isso significa que o arrebatamento está para acontecer brevemente, né? Essa é a igreja de Laodiceia. Isso diz amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não é nem fria e nem quente. Bom seria que fosse fria ou quente. Assim, porque é morno e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Vamos ver o que é que Deus está falando aqui, né? O meu óculos está ruim, por isso que eu estou coisando. O óculos está péssimo. O que é que Deus está falando aqui? Em contraste com a sua igreja, que não é fiel nem verdadeira, Jesus é o Criador de todas as coisas, né? Eu conheço as tuas obras, que não é frio nem quente, caracteriza o que prevalece na atualidade. Meias medidas não serve para nada. Aqui Jesus está dizendo que meia medida não serve para nada. Ou é quente, ou é frio. E assim, porque és morto e não é frio, vomitar-te-ei. Ele diz que ele vai vomitar. Se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa, isso quer dizer que ela não é a rejeitou, né? O óculos não está me ajudando em nada. Acho que vai ter que acabar com esse vídeo. O óculos está péssimo. Tira aí. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, né? Isso aqui quer dizer, se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa, isso quer dizer que ela não a rejeitou, mas ao mesmo tempo quer dizer que não a aceitou. Na mente de Deus, uma reação morna equivale a uma resposta negativa. Vomitar-te-ei da minha boca, né? Não há esperança de arrependimento nem restauração da parte dessa igreja. De fato, há uma rejeição divina. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e não tenho falta de nada. Eles equiparavam o aumento dos bens material com bênçãos espiritual, o que não é assim. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. A tragédia está no fato de que, enquanto a igreja se vangloriava de suas riquezas materiais, estava inconsciente de sua pobreza espiritual. Mais uma vez, é indicativo da igreja atual. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. O que eles precisavam comprar não podia ser comprado com dinheiro, mas apenas com o sangue precioso de Cristo, cujo preço já foi pago. Mas a igreja de hoje não está interessada.
né? E vestes branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Refere-se à justiça, que é exclusivamente de Cristo e obtida apenas pela fé em Cristo e na cruz. Isso nos diz que a igreja de Laodiceia era extremamente hipócrita, não tendo a justiça de Cristo, estava nua para o juízo de Deus. E para que unja os teus olhos com colírio, para que veja. A igreja de hoje também está cega espiritualmente. Ele diz aqui no versículo 11 do Apocalipse, do versículo 19 do Apocalipse, né? Apocalipse 3, versículo 19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos os quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependeste, né? Implica um remanescente. A igreja atual necessita desesperadamente arrepender-se de sua rebelião contra a ordem divina de Deus, Cristo e a cruz, e por parte seguido as fábulas inventadas envergonhosamente, segundo Pedro 1,16. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Ele diz aqui apresenta Cristo fora da igreja, porque ele diz que ele está à porta e bate. Aqui apresenta Cristo fora da igreja. Há tanta algazara religiosa que é difícil ouvir a sua voz. Cristo é a porta verdadeira, o que significa que a igreja instalou outra porta. Entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo, tendo sido rejeitado. Acredita aqui que Jesus está falando que Jesus tendo sido rejeitado pela igreja, nosso Senhor apela agora às pessoas e ele ainda está fazendo isso até hoje. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo ao meu trono. O vencedor ganhará o prêmio do trono, né? O que só pode ser obtido ao fazer sempre da cruz seja o objeto de sua fé. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso apresenta Cristo como nosso substituto, que vai diante de nós, fazendo por nós o que não podemos fazer por nós, né? Em linguagem, quando ele diz aqui, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, em linguagem clara, o Espírito Santo está dizendo: volte para Cristo e para a cruz. Agora aqui está falando no capítulo 4 sobre o trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, João diz, depois dessas coisas, olhei. Aqui representa o tempo depois das igrejas, né? Ou, em outra palavra, depois do arrebatamento. E eis que estava uma porta aberta no céu. Dá a João a capacidade de ver o que está acontecendo lá. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvi falar comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas, né? Pelo que eu posso entender aqui, ele está dando a João a capacidade de ver o que está acontecendo lá. E, na verdade, a voz de Jesus. Isso aqui eu creio que foi a voz de Jesus, que se refere ao Apocalipse 1, capítulo 10. Diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessa. Quer dizer, depois do arrebatamento da igreja.
E logo fui arrebatado em espírito. João viu essas coisas numa visão. E eis que um trono estava posto no céu, e sobre o trono estava um assentado. Esse assentado é Deus o Pai. O que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Isso revela a glória de Deus que está além da compreensão, né? Vamos dar continuidade aqui. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, né? Esses homens representam a totalidade da obra de Deus, no que diz respeito aos crentes, que sem dúvida inclui uma mescla de profetas e apóstolos, né? Vestidos de vestes brancas. Isso eu acredito que significa ou representa a justiça de Cristo. E tinha sobre a sua cabeça coroa de ouro, né? Isso significa autoridade. E do trono saía relâmpago e trovões e voz, o que quer dizer que tudo isso seja e constante, né? E diante do trono 7 lâmpadas de fogo ardia, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso representa a totalidade e a universalidade do Espírito Santo. O número 7 é o número de Deus que indica a perfeição. Criaturas viventes. E diante do trono havia como que um mar de vidro semelhante ao cristal. Apresenta o que é perfeitamente transparente, né? Era uma transparência terrível. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 anciões, né? 4 animais, né? Anciões não, quatro animais, né? Quer dizer, 4 criaturas viventes, cheias de olhos por diante e por detrás. Isso aqui para mim está representando criatura das quais não temos conhecimento, o que estão além da nossa compreensão, como tantas coisas no céu, na verdade está, né? O primeiro animal, quer dizer que era um animal, né? Essa criatura vivente era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Essa criatura estranha está constantemente diante do trono. Os 4 animais, que são as criaturas viventes, tinha cada um de per si 6 asas, e ao redor e por detrás estava cheio de olhos. Significa a revelação de sua natureza ser mais interior. E não descansam nem de noite e nem de dia. Revela que esses seres são espírito e não carne. Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e o que era e o que há de vir. Ao usar a repetição tríplica, chamar a atenção para a santidade infinita de Deus. Agora vamos ver aqui a adoração, né, celestial. E quando aqueles animais, que é aquelas criaturas viventes, dava glória, honras e ação de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo e sempre, né? Se essas criaturas podem dar constantemente glória e honra e louvor a Deus, como podemos nós, que conhecemos a redenção gloriosa de nosso Senhor, né, fazer o mesmo.
nós também podemos fazer o mesmo, né? Que essas criaturas fazem, né? Os 24 anciões se prostravam diante do que estava sentado no trono e adorava o que vive para todo e sempre, né? A ação dos 24 anciões que representam a igreja de Deus, né? Vivente no céu, revela o que a igreja deve ser na terra. E lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: Senhor, digno é de receber glória, honra e poder. Para mim aqui expressa o reconhecimento de sua herança real. Tudo provém de Deus, né? A menos que o adorador reconheça plenamente a dignidade do Senhor. Ele jamais perceberá a sua própria indignidade, né? Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas, né? De fato, os louvores desses 24 anciões nos diz que a criação, e isso envolve cada parte da criação, vai ser completamente restaurada. E tudo por causa do que Cristo fez na cruz. O livro selado, ele também diz, João diz que ele vi na mão direita, né? Significa poder. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, né? Os 7 selos significa que o tempo da angústia de Jacó está para começar, o que rapidamente levará à conclusão do que se deve ser feito. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Esse anjo forte é provavelmente Gabriel, como evidenciado pela aparição de Gabriel a Daniel, que ele diz que quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos, isso implica a idoneidade moral, que está ali em Romanos 1,4. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foram achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, né? Devemos observar com cuidado a palavra ninguém, né? Isso diz respeito ao fato de que o livro é muitíssimo importante. Ele contém não só a informação a respeito da vida do juízo sobre a terra, mas também a mensagem de que esse juízo, como apresentado por Deus, levará à redenção da terra. Aqui embaixo também fala sobre o leão e o cordeiro, né? E um dos anciões me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Afirma que o dilema do homem foi resolvido, né? Quem venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos apresenta Jesus Cristo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 anciões viventes, e entre os anciões um cordeiro como havia sido morto, né? A crucificação de Cristo é representada aqui pela palavra cordeiro, que se refere ao fato de que foi a cruz que redimiu a humanidade. Só o cordeiro imolado redimiu todas as coisas. E tinha 7 chifres. Os chifres indicam domínio. O 7 indica domínio
total. Tudo isso foi feito para você e para mim, o que significa que podemos ter o domínio total sobre os poderes das trevas. E isso era toda a capacidade. Por isso não há desculpa para não ter vitória. E 7 olhos, né? Tinha 7 chifres e 7 olhos. Os 7 olhos indica a iluminação total perfeita, pura e completa de todas as coisas espirituais, o que novamente foi tornado possível para você e para mim, pela cruz. Se o crente fizer da cruz o objeto de sua fé, nunca será desviado pela falsa doutrina. O que são e os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, né? Quer dizer que o Espírito Santo, em toda a sua perfeição e universalidade, opera inteiramente dentro dos parâmetros da obra concluída de Cristo. Em outras palavras, é exigido que sempre façamos da cruz o objeto de nossa fé, o que dá ao Espírito Santo liberdade de ação e garante o domínio e a iluminação, né? Isso aqui está em Isaías 11:2 e Romanos 8:2. E ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai. Todo o céu fica em suspenso quando o Cordeiro dá um passo adiante para tomar o livro. O que eu posso entender aqui é isso, né? Todo o céu se reverenciando, suspenso, né? Aqui fala também sobre adoração. E havendo tomado o livro, os 4 animais e aos 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, né? Aqui fala que o Senhor Jesus, né? Foi o Senhor Jesus, né? Aqui fala sobre os 4 animais, as criaturas viventes, né? E os 24 anciões que são representantes da igreja, né? Prostraram-se diante do Cordeiro, revela para a deidade de Cristo, tendo cada um harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo. No grego, isso se refere apenas aos 24 anciões. Todas as orações elevadas a Deus por coisas e seres retificados estão para ser respondidas. E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os 7 selos, que só os redimidos podem cantar. De abrir os 7 selos. Revela que por meio de sua morte, ele aqui, né, adquiriu o direito de se aproximar do que ninguém mais poderia e fazer o que ninguém mais poderia, né? Porque foste morto. Refere-se à cruz que tomou tudo possível e compraste para Deus com teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e nação, né? Revela o modo como a redenção foi comprada, né? Aqui também revela o fato de que a salvação assegurada pela morte de Cristo aplica-se universalmente a todas as classes e nações da terra.
E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra, né? As Escrituras revelam com muitas provas que tudo que Cristo é por causa da cruz, nós também somos, né? E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, né? As Escrituras revelam com muitas provas que tudo que Cristo é por causa da cruz, nós também somos. E eles reinarão sobre a terra. Refere-se à vinda do reino milênio. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Milhões de milhões é o maior número expresso pelo vocabulário grego. E em si mesmo pode indicar um número limitador. Mas aqui temos um plural, quadrúplos, milhões de milhões e milhares de milhares. O que no grego, de fato, é miriades de miriades, ou seja, um exército inumerável, que diziam com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ação de graça, né? Considerando o grande número de fato, além das compreensão que som esses deve ter sido, né? Pela cruz e por meio dela. Bênçãos centúplas são dadas a Cristo e também a nós. Vamos dizer isto sempre e sempre. A cruz, a cruz, a cruz. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra, e eis que está no mar, e todas as coisas que nela há de dizer. A morte de Cristo como expiação é o motivo A morte de Cristo como expiação é o motivo ou a base da restauração de todas as coisas. E isso está subentendido em Filipenses 2, 8, 11. Ao que está sentado sobre o trono, Deus Pai. E ao Cordeiro seja dada ações de graças, e honra, glória e poder para todo e sempre, né? O que Jesus fez na cruz assegura a derrota total de Satanás e de todos os seus agentes das trevas, o que finalmente purificará o céu e a terra, totalmente e para sempre. Eu acho que eu tenho que se explicar isso aqui melhor, né? O que Jesus fez na cruz assegurou a derrota total de Satanás e de todos os seus agentes das trevas, o que finalmente purificará o céu e a terra, totalmente e para sempre. E aos 4 anciões, que as criaturas viventes, dizem amém. As 4 criaturas viventes dizem amém, a bênção quadrúplas, né? E os viventes e os 4 anciões prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram ao que vivem para todo e sempre.
Isso registra o fato de que não só Deus é eterno, mas também o que Jesus fez na cruz terá resultado eterno, né? Não é só, como é que diz? Isso registra o fato de que não só Deus é eterno, mas também o que Jesus fez na cruz terá resultado eterno. Agora vamos ver aqui o primeiro selo do Apocalipse 6, o primeiro selo. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi dos 4 animais dizendo, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer, né? Isso aqui, para mim, refere-se ao Cristo crucificado e ressuscitado. E é comprovado pelo emprego da palavra cordeiro, né? E olhei e vi dos 4 animais, das 4 animais, criatura vivente, dizendo, como em voz de trovão, vem e vê. Isso acontecerá logo depois do arrebatamento da igreja, mas não nos é dito exatamente quanto tempo depois do arrebatamento virá a grande tribulação. Vem ver. Diz que isto já está destinado a não poder ser evitado. Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, né? Isso aqui é simbólico. Revela o anticristo que se apresenta ao mundo como um príncipe de paz. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco branco. Tinha um arco, não é um arco branco. Tinha um arco. Não menciona flecha. Ele emprega a paz, mas se prepara para a guerra. Simbolizada pelo arco, né? Pelo arco, né? E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, né? Não menciona flecha. Ele emprega a paz, mas se prepara para a guerra, simbolizada pelo arco. Pelo que eu posso entender aqui é isso. E foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. A coroa representa o fato de que ele conquistará muitas nações. A princípio, ele faz isso pela paz, mas logo, gradativamente, irá permitir para a guerra, né? Logo ele vai fingir uma falsa paz, mas logo ele vai se apresentar para a guerra. Ele vai vai ser guerra, viu, gente? Vai ser mentira, ele vai pregar uma falsa paz, mas não tem nada de paz. Vai ser guerra. O arco dele simboliza a guerra, né? O segundo selo é quando ele aqui é Cristo, abriu o segundo selo. Ouvi o segundo animal, né? A segunda criatura vivente, que dizia, vem ver. Como o vento aqui, todos os acontecimentos na terra são primeiramente decididos no céu, né? E saiu outro cavalo vermelho, outro símbolo, dessa vez a guerra. E o que estava assentado sobre ele? Quem estava assentado sobre ele foi o anticristo. Foi dado
que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E isso revela o fato de que mais pessoas serão mortas durante o tempo da grande tribulação do que em qualquer outro período de tempo semelhante na história, né? Também tem o terceiro selo, né? Tem o terceiro selo, tem o quarto selo e o quinto selo. E eu vou parar por aqui, vou dar continuidade a esse vídeo daqui a 40 minutos, mas por enquanto eu ainda vou ler aqui o terceiro selo, né? Vou deixar para vocês aqui o terceiro selo, né? Aonde ele abriu ainda o terceiro selo. E quando ele abriu o terceiro selo, ele viu o terceiro animal, a criatura vivente que dizia: vem ver, né? Como os dois anteriores, é aberto por Cristo. O período será provavelmente o segundo ano da grande tribulação. E olhei, e eis um cavalo preto, representando aí a fome, que sempre se segue a guerra. Esse cavalo preto que está aqui, ele simboliza a fome. E o que estava sobre ele tinha uma balança em sua mão, refere-se ao escassez dos alimentos. E tem a intenção de representar esse fato. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. O mundo havia rejeitado a cruz e agora o mundo enfrenta o juízo. E não danifiques o azeite e o vinho. É pedido que a oliveira e a vide não seja danificada, porque essa planta em particular não precisa ser cultivada. Portanto, sua destruição implacável é proibida, né? Tem também o quarto selo, quando abriu o quarto selo, né? E quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Representa um horror de proporções sem precedentes. E olhei e eis um cavalo amarelo, né? Simbólico, é um cavalo simbólico, né? O cavalo amarelo, simbólico, o cavalo da morte. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno o seguia, né? Significa que quase todos os que morreram foram para o inferno. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com mortandade e com as bestas da terra. Isso provavelmente se refere ao Oriente Médio, os seus arredores. Agora vamos aqui ao o quinto selo, né? O quinto selo é quando ele, Cristo, abriu o quinto selo, né? E vi debaixo do altar as almas do que havia sido mortos, por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, Senhor, verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Né? Isso aqui foi o quinto selo. E quando ele, Cristo, abriu, né? Abriu o quinto selo, não há nenhum anúncio a respeito das aberturas desse selo, como havia acontecido com os outros, né? E vi debaixo do altar, o altar de incenso,
né? As almas que haviam sido mortas. Não se refere a um estado intermediário, porque a ressurreição já havia acontecido. E todos os que estão no céu têm corpos glorificados. A palavra alma é usada meramente no sentido de identificação, não de um estado. Por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram, corresponde ao Apocalipse 2, versículo 11. E eles, as almas sobre o altar, clamavam em voz alta até quando o Senhor, verdadeiramente o santo e dominador, diz respeito a mais do que um clamor, porque por vingança, mas que tudo é um clamor para que todo episódio do pecado e vergonha termine. E uma culminação do clamor dos tempos. E não julga e vingas o nosso sangue do que habita sobre a terra. É certo que o Senhor julgará e vingará. Como está ali em Mateus 12, versículo 36. Vamos dar continuidade aqui, que daqui a pouco nós paramos o nosso vídeo. E foram dadas a cada um uma comprida veste branca, simboliza a justiça dos santos, que está em Apocalipse 19, versículo 8. E foi-lhe dito que repousasse ainda por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, né? Eles terão de esperar até o fim da grande tribulação, provavelmente cerca de mais 5 anos, né? Agora foi aberto aqui o sexto selo, né? O sexto selo. E olhei quando ele abriu o sexto selo. E eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silico. E a luz tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, né? Como a figueira lança de si mesmo seu figo, quando abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, e os poderosos, e todos os servos, todos os livros, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e dizia aos montes e ao rochedo: caiam sobre nós, e escondam-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, né? Aqui ele diz: e olhei quando ele, Cristo, abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, né? O primeiro de vários, e o sol tornou-se negro como um saco de silico, provavelmente causado porque estava no ar devido ao terremoto, né? Causado pelo pó que estava no ar devido ao terremoto. E a lua tornou-se como sangue. Não quer dizer que a lua, de fato, converteu-se em sangue, mas que tornou-se como sangue. Novamente, provavelmente, está se referindo às partículas de pó que estavam no ar. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Refere-se aos meteoritos
ou estrelas cardentes. Como a figueira lança de si os seus figos quando abalada por um vento forte. Haverá um borbadeiro desses meteóragos na terra, o que causará danos indizíveis. E o céu retirou-se com um livro que se enrola. Fala do tremor do céu, o que extinguiu os meteoritos. E todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E isso revela o poder de proporções inimaginárias, a concentração maior desses fenômenos. Será muito provavelmente no Oriente Médio, eu creio. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livro, esconderam-se nas cavernas, e entre as rochas das montanhas. Apresenta isso como esforço inútil, porque os homens não podem esconder-se de Deus. Além disso, abrange a todos, tanto os pobres quanto os ricos. E dizia aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. O homem insensato, então ora aos rochedos, né? Eles estão aqui orando, clamando, pedindo, né, que caia sobre eles. Aqui fala de Deus, o Pai, que fique bem claro que a humanidade é isso que quer dizer. Todos vão ter que prestar conta àquele que está sentado no trono. Não vai adiantar se esconder, né? E daí do Cordeiro. Hoje o Cordeiro é o Salvador. Amanhã o Cordeiro é o juízo. Não adianta ninguém correr do juízo de Deus. Vão tentar correr, se esconder, mas não vai adiantar nada. Porque é vindo o grande dia da sua ira. O grande dia é a grande tribulação que durará 7 anos. Ó, eu vou parar por aqui, finalizar por aqui. Agora você aperta aí o like, né? Toca aí no sininho, se inscreva no canal. Para você não vai custar nada, mas para mim vai me fazer muita diferença. Me ajudem, me adotem. E todas as vezes que eu postar um novo vídeo, para que você saiba, o estudo do Apocalipse, vou dar continuidade, né? Vou dar continuidade. Amanhã estarei aqui dando continuidade. E já tenho o Apocalipse 1, 2, o 3. E vocês assistam, por favor. É o estudo do Apocalipse, das coisas que brevemente irá acontecer ou que estão já acontecendo. Tá bom? Obrigada. Se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação cada vez que eu postar um novo vídeo.